Bom dia, meus amados irmãos, em Jesus, um bom sábado para todos nós, com a paz do Cristo em nosso coração. Meus amados irmãos, estamos aqui iniciando o nosso momento do Evangelho diário, estes breves minutinhos que todos nós reservamos em nosso dia para juntos acolher uma palavra de esclarecimento, uma mensagem de esperança, de ensinamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós desejamos que Jesus desça sobre cada coração neste momento a paz, que Jesus possa nos guiar, que Jesus possa nos amparar e auxiliar para que a chama da fé não diminua em nosso coração. Meus amados irmãos, é com muita felicidade que nós convidamos a Jesus para também estar presente aqui conosco, para que Jesus possa estar com a gente em nosso coração nestes minutos de reflexão tão proveitosos para a nossa alma. Então sejam todos muito bem-vindos e com Jesus em nosso coração, nós convidamos a todos para começarmos a nossa reflexão, relembrando aqui algumas palavras do nosso querido benfeitor espiritual, Bezerra de Menezes. Meus irmãos, essas palavras que o espírito amigo Bezerra de Menezes irá ditar para Chico Xavier psicografar, nos concedem muito esclarecimento e muita paz para o nosso coração. Bezerra nos diz: amemo-nos uns aos outros, segundo a palavra do Mestre, que nos reúne sem desarmonia, sem discussões ruinosas, sem desinteligências destrutivas, sem perda de tempo, amparando-nos reciprocamente pelo trabalho, pela tolerância salvadora, pela fé viva e imperecível. Meus amados irmãos, Bezerra de Menezes, o querido irmão espiritual neste momento, nos rememora aquele grande ensino do Cristo. Amemo-nos uns aos outros, que possamos nos amar, que possamos ter um olhar de irmão um para com o outro. E Bezerra coloca para gente que esse ensinamento de Jesus nos conduz ao amparo recíproco, ao trabalho, à tolerância salvadora, à fé viva e à fé imperecível. Pois quando não nutrimos o amor ao próximo que Jesus nos ensina, acabamos em desarmonia, em discussões ruinosas, com perda de tempo na jornada da nossa vida, perdendo tempo de trabalho útil ao serviço do bem. Meus amados irmãos, quantas vezes nós permitimos que a desarmonia permaneça em nosso lar? Ao invés de contribuir com a nossa parcela de amor ao próximo ali dentro, depositando mais harmonia e mais amor. Meus irmãos, quantas vezes, pela falta da gota de amor ao próximo, o nosso lar se torna um tormento, cheio de conflitos, um sem paciência com o outro. E se tivesse apenas aquela gotinha de amor, o olhar ali dentro de um para com o outro já mudaria. Em outros instantes na jornada da nossa vida, quantas vezes a gente se permite cair em discussões ruinosas, como diz Bezerra de Menezes. Aquelas discussões pequenas aos nossos olhos, mas carregadas de tanta raiva que se tornam verdadeiros tormentos depois para o nosso coração. Às vezes, meus irmãos, nós temos o hábito de responder com tanta raiva o próximo, ou de querer falar algo só para poder magoá-lo, tão carregado de ira, de cólera, de raiva, essas palavras, que às vezes pode parecer uma palavra pequena aos olhos da vida material, aos nossos olhos,
mas as intenções estão tão carregadas de raiva que aquela palavra se torna um grande tormento, primeiro para o nosso coração. Então, como diz Bezerra de Menezes, meus irmãos, pela falta de amor ao próximo, de viver esse ensino de Jesus, frequentemente caímos em discussões pequeninas, mas que vão gerando ruídos em nossa vida. Em outros momentos, quantas vezes perdemos tempo? Perdemos tempo em falar mal do outro, em reclamar, perdemos tempo deixando-nos arrastar pela preguiça, ao invés de utilizar esse tempo em atitudes e palavras úteis na obra do amor. Quando a gota do amor de Jesus, ela está instalada em nosso coração, quando temos esse olhar de amor para com o próximo, cada atitude nossa se torna útil na obra divina. Tudo o que a gente faz com amor, meus irmãos, é trabalho útil na obra divina, pois estamos vivendo o amor ao próximo, doando de nós pelo outro, estamos sendo caridosos. Então, qualquer atitude, pequena ou grande aos nossos olhos, se tiver a gota de amor ao próximo, é uma atitude louvável perante Deus. Meus amados irmãos, exatamente sobre esse tema, eu queria trazer aqui para nós um pedacinho de uma entrevista que eu assisti há muito tempo atrás de uma atriz que se chama Patrícia Pinho. E essa entrevista que eu assisti dela me marcou muito porque eu me lembro que as atitudes que ela teve eram carregadas de tanto amor, meus irmãos, que aquilo era inspiração para todos nós. Eu vou contar pra gente aqui o que ela partilhou da vivência dela com as minhas palavras, para nós percebermos como que às vezes uma pequena atitude que a gente tem, mas é pequena pra gente. Mas se colocado amor ali, se torna grande para o próximo essa atitude. Então olha só, há muito tempo atrás eu assisti uma entrevista dessa atriz, Patrícia Pinho, que ela contava que o aniversário dela foi dia 9 de janeiro. E que ela tinha decidido que naquele ano de 2011 ela iria fazer uma viagem para um spa para poder cuidar dela naquele momento. Ela queria tirar aquele dia do aniversário dela e aqueles próximos dias para cuidar dela. Então ela viajou, meus irmãos, para aquela região serrana ali do Rio de Janeiro e ali ela ficou por alguns dias. Só que o que Patrícia não esperava era que no dia 11 de janeiro de 2011 aconteceria ali uma catástrofe. E que Deus utilizaria dela e do amor que ela tem ao próximo para que ela pudesse auxiliar quem precisasse de ajuda ali. Eu não sei se todos nós nos lembramos, mas no dia 11 de janeiro de 2011, meus irmãos, pelas fortes chuvas e tempestades, houve uma catástrofe ali na região serrana do Rio. Essa catástrofe, ela deixou muitos mortos e milhares de desabrigados. Foi algo que paralisou a todo o Brasil em comoção e que tocou realmente o nosso coração, a situação que os nossos irmãos enfrentaram naquele dia. Só que Patrícia, ela conta que ela não esperava por isso. Ela foi para lá no dia 9, aguardando comemorar o aniversário dela, e ela não esperava que no dia 11 fosse acontecer essa catástrofe. E ela conta que era por volta das 3 da manhã, ela estava no quarto dela, como se fosse um hotel lá, e ela ouviu um barulho muito forte. E ela percebeu que começou a chover muito, estava chovendo muito. Bom, ela ouviu esse barulho às 3 da manhã, mas depois não sucedeu nada, o dia amanheceu e ela disse que saiu do quarto ali, ela olhava em volta do local que ela estava, ela sentiu uma sensação esquisita. Ela disse que parecia que algo
tinha acontecido ou estava acontecendo, mas ninguém falava nada. Porque até então, aonde ela estava tudo tranquilo. Até que surgiu um senhor, que ela fala, com um olhar desesperado, correndo em direção a ela. E o que marcou ela é que esse senhor, ele estava até na metade da coxa assim, com as calças molhadas e muito cheio de lama. E esse senhor desesperado perguntava se ela tinha visto o filho dele, que tinha acontecido uma catástrofe e que ele estava em busca do filho, se estava tudo bem. Ela, naquele momento, começa a perceber que algo tinha acontecido na noite anterior. E que não era algo pequeno, era algo grande. E aí, ela percebe naquele momento, ela se dá conta que realmente tinha acontecido uma catástrofe. Porque ela fala que os funcionários ali do local começaram então a partilhar que na noite anterior houve uma forte chuva, uma tempestade e tudo desbarrancou ali naquela região serrana do Rio. E o hotel que eles estavam ficou ilhado em meio a tudo isso, ou seja, tudo desbarrancou, né, ali naquela região, e o hotel que ela estava ficou ilhado bem no meio. E aí os funcionários falaram, olha, acabou de acontecer uma catástrofe, nós estamos ilhados e a gente não sabe ainda medir o tamanho disso que aconteceu. E aí, meus irmãos, hoje em dia, nós sabemos o tamanho que foi essa catástrofe, porque foi por volta de 30 mil irmãos nossos que ficaram desalojados desse fato, e também foram mais ou menos 900 mortos desse momento. Então, mas até aquele instante, Patrícia não tinha essa percepção ainda, porque 30 mil pessoas desalojadas e mais de 900 irmãos que desencarnaram desse momento, foi algo muito grande, foi realmente uma catástrofe que aconteceu, meus irmãos. E aí, a Patrícia, ela conta nessa entrevista que ela começa a ter noção de tudo que estava acontecendo, do estado de calamidade que eles estavam entrando. E aí ela percebeu que o pessoal começou do hotel a se movimentar. E cada um começou a ajudar na forma que podia. Então ela fala que tinha uma moça lá que era médica, que começou a ajudar no resgate, uma outra era enfermeira, que quem tinha mais força ia lá para os barrancos tentar retirar a terra. Então cada um, utilizando o melhor de si, foi utilizando isso para amparar aqueles irmãos que haviam sofrido com essa catástrofe. E a Patrícia, ela fala que ela olhou para ela e pensou assim, mas o que eu posso ajudar? Temos aqui uma pessoa que é médica, uma que é enfermeira, uma que tem força. O que eu tenho para oferecer nesse momento? E ela até fala assim, que naquele instante ela pensou, eu sou apenas uma atriz. O que eu posso ajudar nesse momento? E eu quero fazer uma pausa aqui na história antes de terminar, para refletir com a gente que muitas vezes nós temos também esse mesmo pensamento que a Patrícia teve, meus irmãos. Quantas vezes a gente está em uma situação e nós nos inferiorizamos perante Deus, no sentido de achar que não somos capazes de auxiliar na obra divina. Ah, porque não temos capacidade para isso, porque não temos isso bem desenvolvido. Mas, meus irmãos, todos nós temos algo em nosso coração, em nosso espírito, que auxilia na obra divina. Todos nós somos úteis, meus irmãos. Todos nós temos algo para contribuir na obra de Deus. Jamais pensemos que não temos como fazer nada para ajudar na seara de Deus. Deus utiliza de nós como instrumento para ajudar o próximo de formas inimagináveis por nós. Basta que a gente permita, meus irmãos.
sermos esse instrumento de Deus. Mas retornando aqui para a nossa história, a Patrícia ela conta como que é bonito nesse momento perceber como que o ser humano ele é capaz de ajudar o próximo. Em uma situação de calamidade dessa forma, com tantas pessoas feridas, desesperadas, naquele instante, pessoas que haviam perdido tudo em sua vida devido a essa forte chuva, a Patrícia diz que percebe a força nas outras pessoas em ajudar quem estava mais necessitado. Então, cada um com o que tinha foi ajudando. E ela conta que começaram a chegar as pessoas que estavam sendo resgatadas, porque eles montaram ali no hotel com que eles tinham camas para essas pessoas, para auxílio, o que tinham eles estavam utilizando para ajudar. E essas pessoas que estavam sendo resgatadas ali próximas começaram a ser levadas para lá. E Patrícia conta que ela vê uma menininha chegando. Uma menininha que tá com uma camiseta muito grande e ela percebe que essa menininha ficava puxando a camiseta para baixo para meio que tampar as perninhas dela. E com um olhar de profundo amor para essa menina, a Patrícia se aproxima e pergunta como que ela podia ajudá-la. A menininha, ainda assustada, ela conta que ela foi levada pela enxurrada, que ela não viu nada naquele momento. Foi tudo muito rápido e tudo muito violento. E quando ela foi levada pela enxurrada, a roupa dela foi junto. E que ela estava ali naquele momento, naquelas condições. E aí a Patrícia diz assim, calma que eu tenho uma roupa ali no carro. Ela até fala que era uma roupa nova que ela tinha. Ela pegou a roupa que ela tinha, entregou para essa menininha usar. E a menininha se mostrou muito mais aliviada, já não bastava o susto que ela tinha passado, ela ainda estava numa situação desconfortável. E aí naquele instante a menininha deu aquela respirada de alívio. E na entrevista, meus irmãos, sobre esse momento, Patrícia diz exatamente essas palavras pra gente. Como é pequeno, às vezes, o que você pode fazer para ajudar o outro, porque é simplesmente ouvir o que ele precisa naquele instante e dar a ele. E eu acrescento nas minhas palavras aqui que Patrícia teve muito amor em seu olhar para com o outro. E esse amor que ela teve para com o próximo permitiu a delicadeza dela perceber o que ela podia ser útil naquele momento para ajudar. Às vezes, meus irmãos, uma coisa tão pequena para a gente pode ser muito para o outro. Uma simples roupa para aquela menina naquele momento era tudo, diante de alguém que tinha perdido tudo. E a Patrícia, eu digo porque é a história que a gente está compartilhando aqui hoje, nesse momento ela vive esse amor ao próximo que Jesus nos ensina. Esse amor ao próximo que tem essa delicadeza no olhar, essa misericórdia para com a dor do outro, essa piedade para com o outro. E compreende, meus irmãos, o que o outro está precisando naquele momento. E simplesmente ajuda. E simplesmente ampara. Sem perguntar o porquê, sem questionar. Apenas ampara. E eu acredito, meus irmãos, que essa história ela tem muito para nos ensinar, sobretudo para a gente refletir como que uma pequena atitude pode ser muito na vida do outro. A Patrícia ela estava ali em meio a pessoas que estavam se movimentando de diversas formas para amparar. E isso é muito louvável. E ela achava que ela não tinha nada que ela podia ajudar. Mas o simples fato dela perguntar para aquela menina o que ela podia fazer por ela e conceder a ela uma roupa naquele momento, aquilo foi muito, meus irmãos. Foi muito. Porque foi feito com amor.
foi feito com caridade. Meus amados irmãos, por isso eu encerro hoje dizendo que todos nós podemos, em pequenas atitudes regadas de amor, fazer muito pelo nosso próximo. Quando Jesus nos convida a amar ao nosso irmão, meus irmãos, Cristo está nos convidando a colocar a gota de amor em qualquer atitude que a gente tenha para com o outro. Colocando a gota de amor em qualquer atitude que tenhamos para com o próximo, isso se torna grande aos olhos de Deus. E nós podemos ajudar ao próximo de formas, meus irmãos, que para a gente pode até parecer pequena, mas que para o outro é tudo para ele naquele momento. Que hoje levemos essas palavras em nosso coração. Jamais deixemos passar uma oportunidade de ser útil. Jamais deixemos passar uma oportunidade de amparar. Essa nossa mensagem, meus irmãos, ela foi inspirada no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 4, e também uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus em nosso coração. Que assim seja.